Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Automobile, um jogão do Martin Wallace que fala sobre a indústria de carros, especificamente a venda de carros, né? No jogo, administramos aí fábricas, construímos automóveis e vendemos de acordo com a demanda, tentando amealhar mais dinheiro, né? Ganha o jogo quem ao final de 4 rodadas tiver mais dinheiro, né? E você vai ganhar esse dinheiro vendendo os seus carros, né? É um jogo econômico, um jogo muito bem feito, muito elegante, que você tem nessas 4 rodadas, você tem 9 fases. Fases bastante didáticas para você se planejar e vender o seu carro. A primeira coisa que se faz é distribuir as peças para os jogadores e cada jogador tem $2.000, né? Tem ainda 8 consultores de venda, né, que vão ser representantes comerciais. Tem 28 peças de automóveis que você pode fabricar. Tem 6 fábricas e uma fábrica de peças, né? Então, seguindo uma ordem aí aleatória, o primeiro jogador, a primeira coisa que vai fazer vai ser escolher essas pecinhas de demanda. As peças de demanda, elas variam de 2 a 5. E na primeira rodada, cada jogador pega uma. E a soma dessas demandas vai dizer justamente quantos carros serão vendidos, certo? No segundo turno também. No terceiro e no quarto, você vai pegar 2 peças e aí você vai trocar a ordem. Você tem 3 tipos de carro. Os carros populares, os carros de classe média e os carros de luxo, né? Então, essa demanda vai mudar ao longo dos 4 turnos, sendo que você tem mais peças, maior demanda, né, aqui no turno 4. Né? Mas você não pode apenas fabricar carros, porque as suas fábricas vão ficando obsoletas, e fábricas obsoletas geram prejuízo. Você não pode fabricar um carro que você não venda. Se acontecer isso, você também toma prejuízo. Então isso tudo você tem que administrar nesse jogão aqui. A primeira coisa, cada jogador pega a sua peça de demanda e mantém escondido, ou seja, você não sabe quais são as peças dos outros e você não faz ideia qual é a demanda geral, você sabe a sua peça. Depois os jogadores vão escolher um desses grandes ícones da indústria automobilística para ser o seu espécie de consultor, ou seja, você vai se aconselhar com aquele personagem nessa rodada, né? Então vamos supor que aqui escolheu o Sloan, o Duran e o Chrysler. Automaticamente você recolhe essas pecinhas aqui, né? E elas têm cada consultor desse vai te favorecer de uma maneira diferenciada. E essa ordem de cima para baixo é justamente a ordem do jogo. Então, primeiro, segundo e terceiro, certo? E aí tem um marcador aqui das fases que nós vamos ter, né? Depois nós temos 3 fases de ação. As fases de ação, elas vão rodar a partir do jogador azul aqui no caso, e são 3 fases: o azul, amarelo, laranja, azul, amarelo, laranja, azul, amarelo, laranja. E você pode construir uma fábrica, né? Essa fábrica, e você pode colocar aqui nos lugares que você vai produzir os carros, pagando o preço que está escrito no local, né? Então aqui você vai pagar $200 e colocar a sua fábrica. Se você quiser, você pode construir mais à frente, e aí você tem esses cubos de ciência e tecnologia, né, de desenvolvimento, e você paga esses cubos para aumentar, para construir à frente. Cada vez que você vai construir à frente, você precisa de tecnologia e desenvolvimento, certo? E isso é uma ação. Você pode construir 2 fábricas, no máximo, e você pode construir, ao invés de 2 fábricas, uma fábrica de automóveis e uma fábrica de peças, que é essa tabuleta aqui. A fábrica de peças serve para diminuir o valor do automóvel a ser fabricado, certo? Isso é uma ação possível. A outra ação é produzir carros. Você pode produzir carros de acordo com as fábricas que você colocou. E aqui você tem uma tabela para carros de luxo, para carros de classe média, carros populares, com 1, 2 ou 3 fábricas, o número de carros que você pode fabricar, porque você não fabrica qualquer quantidade, você tem que fabricar de acordo com essa margem que está aqui, né? A outra ação possível é você colocar os seus consultores aqui no mercado. Quando você coloca, você pode colocar até 3, né? E você pode colocar aqui na parte de classe média, aqui nos populares ou aqui no de luxo. Porém, é muito mais interessante, muito mais vantajoso você colocar nessa parte aqui, porque você pode daqui vir para cima ou para baixo, né? Então, é a outra ação. Uma ação específica é você pegar 2 cubos de desenvolvimento
esses cubos eles ajudam muito para você construir fábricas mais à frente, né? É uma outra ação. E a última ação, fechar fábricas, né? Quando você fecha uma fábrica, você pega de volta aquela fábrica para você só tem 6 disponíveis, e você vende ela por o preço que você comprou menos $100. Então, se você construiu aqui uma fábrica de 400, se você for fechar essa fábrica, você pega de volta 300, certo? E é uma ação que é necessária, porque fábricas que ficam muito para trás ficam obsoletas. Ao rondel aqui do tabuleiro, você vê que tem muito mais marrons, que são carros de classe média, alguns prateados, né, e alguns dourados. Os prateados e dourados são justamente carros populares e carros de luxo. Então, vai ter uma corrida para ver quem constrói primeiro, porque quanto mais moderno for o carro, mais rápido ele vai ser vendido. Então, você tem essas 5 ações aqui nas 3 rodadas. Depois nós temos uma rodada específica para o Howard. Howard é um personagem específico, onde você vende exatamente 2 carros, né, pelo maior preço. Depois nós temos a parte de decisões, de considerar aqui a venda dos nossos revendedores, né, que estavam aqui, né, enfim. E temos ainda as decisões comerciais, né, as decisões executivas, que está aqui. Nessas execuções executivas, é justamente quando você pode comprar essas coisinhas aqui. Esses tokens que estão aqui indicam que você pode vender um carro a mais. Então, se você comprou isso aqui por 2 cubos brancos e colocou na sua fábrica, né, significa que na hora que for vender, você não vai vender um carro só, você vai vender um carro mais um, certo? Esses cinza são desconto. Então, você tem 2 preços para os carros populares e 2 preços para os carros de classe média. Se você colocar 2 tokens aqui, significa que você vai vender 4 carros, no caso aqui, com o valor menor, no caso, né? Eu venderia por 150, mas como você está oferecendo desconto, vai vender por 100. Depois nós temos a demanda. E aí é que o jogo se revela, né? Todos os jogadores mostram as suas fichas de demanda e você tem lá um total de, por exemplo, 12 carros. 12 carros vão ser vendidos. Se tem mais carros do que os 12, alguns carros não vão ser vendidos. E aí você tem perda. E esses cubos pretos vão dizer qual é o tamanho da perda, né? E é a etapa que você dá a perda aos carros que sobraram e as fábricas que, por acaso, ficaram obsoletas. Então aqui eu tenho essa fábrica aqui, vamos supor que eu tenha mais uma fábrica aqui na frente, o amarelo tem essa fábrica aqui, o laranja tem essa fábrica aqui, né? Vamos colocar dessa maneira, certo? A fábrica que está mais à frente dos carros de classe média, ela não tem nenhum prejuízo, porque ela é a fábrica atual, né? A partir da segunda, começa a tomar perda, né? Então ganha 1 cubo preto. A outra ganha 2 cubos pretos. A outra ganha 3 cubos pretos, né? Estou falando de fábricas do mesmo tipo. Isso acontece para os carros de classe média, para os carros populares e para os carros de luxo. Então, se você não tomar cuidado, você vai ficar com muitas fábricas que já são obsoletas e vai tomar cubo preto. E esses cubos pretos você tem que pagar, você vai ficar acumulando eles e você tem que pagar por eles. Na primeira rodada você paga $10 por cada cubo preto, na segunda 20, na terceira 30 e na quarta 40. Então é um jogo bem estratégico onde você precisa pensar nessa perda que você vai ter se você não fechar a fábrica ou se você não vender todos os carros que você produziu, certo? Esses grandes homens da indústria automobilística que vão lhe dar consultoria, vamos dizer assim, eles têm ações especiais. Então, se você escolher o Ford, você pode construir uma fábrica a mais, né, e ganhar um cubinho de desenvolvimento e tecnologia. Construir uma fábrica a mais significa que numa das ações de construir, você pode construir 2. E ele te permite construir a terceira, né, 3 no mesmo turno. O Kittering é um inventor e ele te dá 3 cubos de desenvolvimento, né? O Sloan é um camarada que quando você pega ele, além de você ganhar um cubinho, na fase de cubos pretos, você só pega metade, né? Então você pode eliminar metade dos seus cubos que você tem ali, né? O Howard é o cara que tem a venda privilegiada, tem um momento só para ele. Então você vai vender 2 carros obrigatoriamente no maior preço possível.
e independente de existir ou não a demanda desse carro. Então, por exemplo, no primeiro turno não tem carros de luxo, mas se você conseguiu fabricar carros de luxo, o Howard vende para você. O Duran permite que você crie uma fábrica, monte uma fábrica no espaço adjacente, logo à frente, né? Então é uma evolução tecnológica que ele permite. E o Chrysler, ele te dá 2 cubos brancos, né, que são de desenvolvimento, e também ele tem a seguinte habilidade: quando for a fase dos cubos, você elimina cubos de acordo com o número da rodada. Na primeira rodada, ele elimina 1. Na quarta rodada, ele vai eliminar 4. Né? Então, é um jogo bem fechadinho, muito elegante, e que você em 4 turnos vê aí quem é o grande rico, o grande barão do mundo automobilístico. Né? O nosso Algo a Mais fala justamente sobre essas figuras. Né? Estávamos vivendo aqui na década de 20, né? Então são anos dourados, que tem muito dinheiro. Então esses caras, eles realmente revolucionaram as indústrias automobilísticas da época e produziram muita riqueza para os Estados Unidos, obviamente. Então o Ford, por exemplo, é o fundador da Ford, né? Uma das maiores fábricas americanas. Por isso que ele tem esse bônus de construir uma fábrica, né, a mais. O Kettering era um químico, um inventor famoso, tem mais de 150 invenções aí patenteadas. Uma delas, inclusive, é a ignição eletrônica. Antigamente tinha aquela manivela, com ele você tem ignição eletrônica. Né? O Sloan é um cara que mexia com ações e tudo, então é um cara bem engendrado no mundo dos negócios. Né? Então ele é o fundador, por exemplo, da General Motors, né? Que a General Motors foi um grande presidente da General Motors que fez várias decisões administrativas. O Howard foi o maior revendedor, né, em São Francisco de Buicks. Né? Ele teve uma sorte por causa do terremoto, precisaram usar os carros dele, mas ele inovou o ramo de venda. Então é um cara que vendia muito carro nos Estados Unidos como um todo. Né? O Duran é um camarada que também é fundador da GM, fundador da Chevrolet, cofundador da Chevrolet. É um cara que mexia muito nessa parte de administração, então ele tinha decisões bastante importantes para você conseguir fundir as empresas e ter decisões administrativas importantes. E o Chrysler, né, o cara que fundou a Chrysler. A Chrysler é uma empresa muito grande, muito poderosa financeiramente, tem um grande prédio nos Estados Unidos, e aqui você tem justamente, por exemplo, o Ford e o Duran, eles são fundadores de empresa. No jogo, ele permite que você crie uma fábrica a mais. Né? Então está muito integrado com o tema. O Chrysler e o Sloan são caras administrativos que foram presidentes de empresa, que administraram muito bem. Então eles têm decisões administrativas aqui no jogo muito importantes, né? Como você eliminar a perda, né? Eliminar o prejuízo, eliminar os cubos pretos que vão te dar aí um prejuízo. Então, administrativamente, eles fizeram muita diferença nas empresas e aqui no jogo também. Então, é um jogo bastante temático, conta um bocado da história do automóvel, né? Os modelos aqui são muito bonitos, né? Essa edição aqui, ela não tem os carrinhos, né? Tem esses carros de papel, mas automaticamente faz o mesmo sentido e você se sente realmente investindo, ganhando dinheiro, tomando cuidado com a perda, vendo quanto você vai fabricar. Isso é muito dentro do tema. Né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!